Olá, aqui é o Valmir Nascimento e hoje eu quero transmitir saudação especial aí para a juventude da Assembleia de Deus do Farol aí em Maceió. Quero aqui fazer uma breve e rápida reflexão com vocês em um texto bíblico para que isso sirva de edificação para a vida espiritual de vocês. Eu quero meditar na passagem que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14. E depois também ler os versículos iniciais do capítulo 3. No versículo 14 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então nós conhecemos um pouco do contexto das cartas que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, uma igreja, uma comunidade repleta de dons espirituais, mas muito problemática do ponto de vista de relacionamentos, de outros pecados que estavam sendo cometidos dentro daquele ambiente. E quando nós pegamos especialmente essa parte aqui dos capítulos 2 e 3 da sua carta, nós podemos aqui tirar um aprendizado dessas expressões acerca de 3 tipos ou 3 classes de pessoas, que é aquilo que a Bíblia vai chamar de homem, ou o homem natural, o homem que também é um homem carnal, ou, por fim, o homem que nós chamamos de homem espiritual, e exatamente buscar essa vida de espiritualidade de acordo com os valores de Deus. Então, primeiramente, quem seria esse homem natural? Esse homem natural, que é a expressão que vai se valer aqui no versículo 14, no original é o psiquikos. Quem que é esse homem natural? É o homem na sua essência bruta, é o homem que é incrédulo, é o homem que é dirigido pela própria natureza, é aquele que não acredita além daquilo que os seus olhos eles possam perceber. Perceba que nós poderíamos caracterizar esse homem natural como uma pessoa que é ignorante em termos espirituais. Tanto é assim que no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Isso daqui é interessante, porque quando nós fazemos essa categoria, ou extraímos essas categorias aqui da Bíblia, é importante dizer que isso se aplica no primeiro momento às pessoas que são ímpias, aqueles que não conhecem a Deus ainda, é claro. Mas se nós fizermos uma análise mais detida, nós poderíamos chegar à conclusão que até mesmo alguns cristãos acabam tendo uma vida que esquece da sobrenaturalidade, que esquece também desse aspecto espiritual e acabam vivendo uma vida baseada simplesmente na natureza. Eles creem aparentemente na existência de Deus, mas não acreditam que esse Deus pode intervir nos dias atuais, um Deus que simplesmente deixou o homem e o universo à sua própria sorte. Nós poderíamos chamar essas pessoas, inclusive, de cristãos que são ateus, que são eminentemente naturalistas, não compreendem o agir de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção exatamente para esse aspecto. Então nós precisamos tomar cuidado como cristãos para não termos uma vida que é uma vida de aridez espiritual, ou seja, sem qualquer conteúdo espiritual. Esse aqui é o primeiro ponto que nós podemos extrair dessa passagem. É uma pessoa que é incrédula, é uma pessoa que não acredita
nos dons espirituais, na intervenção divina, não acredita em milagres, não acredita em falar em outras línguas. Esse é um ponto que vai caracterizar esse tipo de pessoa. Aqui no capítulo 3 nós encontramos um outro tipo de pessoa que é pior ainda. Enquanto o homem natural é aquele que é incrédulo, o homem carnal é um homem fraco, pecaminoso e é mundano. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 3, nós podemos extrair aqui algumas características desse homem carnal. O homem carnal é aquele que se deixa levar pelos seus instintos naturais, pelos seus ímpetos, por aquilo que a Bíblia chama de concupiscência. E isso conduz o ser humano à tragédia, a ações que estão completamente fora da vontade de Deus. Nós vamos perceber aqui algumas características desse homem que é carnal. São crianças em termos espirituais. Observe aqui no versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, uma pessoa que é carnal, e até mesmo crentes nominais acabam incorrendo nesse perigo e nesse erro, acabam agindo como meninos. Pessoas que não cresceram, pessoas que não adquiriram a maturidade na fé. Tem muito tempo na igreja, tem muito tempo como cristãos, às vezes até participam, fazem parte de uma família cristã, mas não cresceram espiritualmente, não chegaram a uma estatura de espiritualidade na vida que pode-se dizer que ela é madura espiritualmente. Isso também, esse tipo de pessoa, produz alguns problemas, porque elas são contenciosas e são invejosas, é o que nós vamos perceber aqui logo na continuidade. Era exatamente aquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Pessoas que desenvolveram invejas, contendas, dissensões. Isso é o resultado de quê? Não é resultado de uma vida de espiritualidade, não é resultado de uma busca de Deus, de um conhecimento de Deus, muito pelo contrário. É o resultado nada mais, nada menos do que pessoas que se deixaram levar pela concupiscência, por esse desejo de posição, fazendo agrupamentos, fazendo dissensões, fazendo partidarismos dentro da comunidade cristã. Então aqui nós temos duas categorias de pessoas que não identificam-se com a melhor forma de nós expressarmos a fé cristã, seja através da descrença do homem natural ou também os atos equivocados e pecaminosos por parte daquilo que a Bíblia chama aqui de homem carnal. Qual que é a nossa vocação para que nós tenhamos uma vida cristã de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus? É desenvolvermos exatamente aquilo que a Bíblia chama de homem espiritual. O homem aqui no sentido de humanidade, envolve tanto o homem quanto a mulher. E quem que é essa pessoa? Quem que é o homem espiritual? Que no original nós vamos chamar de pneumatikos, que tem a ver exatamente com o espírito. É o crente que foi transformado por Deus, teve a sua vida regenerada e tem a sua vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós vamos encontrar algumas características desse homem que é espiritual. Primeiramente, ele compreende a dimensão espiritual, ou seja, ele consegue discernir as coisas de maneira adequada, de maneira espiritual. Ele vive não somente a partir daquilo que os seus olhos podem ver e aquilo que a sua mão pode tocar. Não. O homem e a mulher espiritual são aqueles que têm uma dimensão, têm um discernimento espiritual. É nesse sentido aqui que o versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Um crente espiritual, ele discerne, ele separa, ele julga, ele decide de maneira adequada, de acordo com a vontade de Deus. Isso acontece, sabe por quê? Porque ele se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele chega a águas mais profundas da vida cristã. Há uma passagem bem interessante aqui, quando o apóstolo Paulo estava ainda fazendo a introdução dessa temática, ele diz: olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que daí ele prossegue: mas Deus nolas revelou pelo Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse texto aqui é muito belo.
Olha só, então nós estamos em uma situação que nós não sabemos tudo, obviamente, mas tem uma coisa, o Espírito de Deus que habita em nós, esse Espírito revela as profundezas de Deus. Olha que coisa, o que são as profundezas de Deus? São os conhecimentos que a mente humana não pode compreender, mas através do Espírito nós podemos chegar a esse conhecimento. A segunda característica aqui é que o homem espiritual ele é maduro espiritualmente, ou seja, ele não é uma criança, ele não é infante na fé, ele tem maturidade. Veja isso no versículo 6, quando ele diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Quando ele fala aqui de perfeito, está falando de pessoas que têm maturidade, não de pessoas que não erram, mas de pessoas que chegaram a um grau de maturidade. Então, quando você vê pessoas que são infantis espiritualmente, ou no ambiente eclesiástico, essas pessoas é que elas não chegaram a ter essa maturidade na fé. Um outro ponto é que o homem, a mulher espiritual, é aquele que apresenta a mente de Cristo. É exatamente isso que está aqui no versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, ser espiritual é desenvolver essa mentalidade cristã, mente de Cristo. Aquilo que muitos vão chamar de cosmovisão, mas nós entendemos que nós vamos além disso. Ter a mente de Cristo é pensar, é agir e é decidir de acordo com os valores do reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Antes de tu tomar qualquer decisão, eu não ajo pelo impulso, mas eu penso em termos bíblicos, aplico isso na minha vida cristã, no ambiente eclesiástico, na minha vida acadêmica, no meu trabalho, enfim, é compreendendo todas as coisas a partir da vontade de Deus. Isso é ter a mente de Cristo. Ok, meus irmãos, eu vou ficando por aqui com essa reflexão. Daria para falar muito mais sobre isso, mas que fica esse alerta para nós. Não sejamos homens naturais, muito menos carnais, mas que busquemos desenvolver essa espiritualidade, uma espiritualidade não religiosa, mas uma espiritualidade genuína, bíblica e, sobretudo, pentecostal, para nós testemunharmos do amor de Deus na nossa vida e na sociedade. Que Deus abençoe a tua vida.